deparou com aquele tipo de evento onde quanto mais você vai, ou até mesmo em uma única edição, mais você começa a perceber que parece que não há amor envolvido? Já percebeu aquele tipo de evento que parece que tudo é feito única e exclusivamente por conta do dinheiro e pouco se pensa no cosplayer ou na condição do público dentro dele? Bom, hoje, nesse vídeo, eu irei convidá-los a uma reflexão. Uma reflexão sobre uma série de eventos que cada vez mais aparece dentro do nosso calendário e cada vez mais parece que não se preocupa de fato com o seu principal público. Cada vez se preocupa menos com o cosplayer, cada vez se preocupa menos com o público, cada vez se preocupa menos com dar uma atração de qualidade. E simplesmente pensa nesse mercado inteiro que surgiu com muito amor como algo simplesmente comercial e que faz um evento frio, sem personalidade e que parece que só está lá para encher o nosso calendário. Bom, eu sou o Rex, cobertura especializada em eventos, e hoje irei fazer uma reflexão, trazer para vocês essa discussão. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Infelizmente você já deve ter se deparado com vários eventos que, ou na primeira edição, quando você vai, você já percebe que o evento pouco se preocupou em colocar alguma coisa. Muitas vezes esses eventos podem acontecer até mesmo em shoppings. Isso é bem comum em shopping porque muitas vezes são aqueles eventos onde se tem um orçamento inicial que não é tão alto, mas o shopping já procura você especificamente para fazer aquilo. Aí você vai lá e você vê que o evento não tem muito carinho, então é um palco bastante jogado quando se tem um palco e pouco se tem o que fazer naquele shopping. E bom, você por meio de lá começa a ficar um pouco pensando, cara, para que esse evento existe? A gente não pode banalizar. Porque muitas vezes, é claro, aquele evento em shopping é uma das poucas interações que se tem naquela região. A gente aqui de São Paulo é premiado com um calendário de eventos em várias cidades da redondezas e até mesmo dentro da nossa cidade de São Paulo. Parece que toda semana nós temos um evento novo. E por isso, muitas vezes, esses eventos de shopping parecem uma coisa bem menor do que são. Para muitas outras regiões, esses eventos de shopping simplesmente é o que mais próximo tem em sua casa ou na sua região. E se torna uma coisa muito importante. Então, de fato, não podemos generalizá-los. Afinal, há eventos de shopping que sim, são importantes. Vou dar um belo exemplo. Muitas vezes, pessoas que começaram nesse meio mais recentemente, simplesmente começaram em eventos de shopping próximo à casa delas, porque era a única coisa que a mãe, o pai liberava para eles irem. Então, não podemos simplesmente banalizar os eventos de shopping. Porém, quando refletimos um pouquinho sobre vários deles, a gente chega a uma discussão um pouquinho interessante. Será que esse evento de fato está sendo feito por amor ou porque a pessoa quer fazer o evento naquele shopping para aproximar esse cosplayer iniciante? Ou simplesmente por uma questão monetária de o shopping querer mais público para ele e parece que o organizador quer colocar uma galera lá para fazer um giro de caixa? Bom, a gente começa a refletir nisso quando a gente começa a perceber que a estrutura que o próprio shopping dá poderia ter sido um pouquinho melhor aproveitada. E isso eu digo quando a gente pensa que, por exemplo, muitos shoppings sequer tem um espaço para uma fotinha 360, ou um espaço para jogos e tal, e simplesmente se usa a estrutura de lojas ou alguns lugares que forneceram a estrutura de uma forma mais banal possível, sem sequer preparar um palcozinho ou algo do gênero para atrair o cosplayer com um pouco de carinho. Muitas vezes a gente percebe vários eventos de shopping que não se preocupam em trazer talvez um apresentador, alguma coisa específica e parece que vão encaixando simplesmente programação lá. Já perceberam quantos eventos de shopping sequer tem programação prévia? Isso mostra que o organizador não se preocupou em, por mais que seja um evento de shopping, fazer uma programação prévia com bandas, pessoas que possam falar lá e já tem um nome antes e outro tipo de coisa. Muitos eventos que são no shopping podem ser feitos com amor. E quando eu digo fazer com amor, não significa fazer super eventos, mas fazer eventos onde você já saiba quais são as atrações e possa anunciá-las de forma sincera, sem pegar, por exemplo, foto de outros eventos em banco de imagens ou algo do gênero. Você simplesmente pode tentar tirar fotos ou algo do gênero, ou pelo menos quando for utilizar a foto de outro evento, naquele seu evento, avisar que a foto não é de lá. Agindo com sinceridade parece que é sempre um bom caminho. Afinal, se você é um organizador que se preocupa principalmente com seu público, não tem por que ficar tanto mentindo pra ele. Então, use de fato. Olha, essa foto não é do nosso evento. Isso é uma coisa bastante importante, porque vários eventos, infelizmente, costumam utilizar fotos de outros eventos para se autodivulgar. Isso, de certa forma, nunca é uma coisa muito legal. Enfim, além disso, a gente consegue ver uma série de práticas que é um pouquinho chata. Por exemplo, esses mesmos eventos que gostam de não fazer programação e nem nada, infelizmente acabam tumultuando um pouco o calendário. E é nisso que a gente tem que falar um pouco sobre banalização dos eventos. Porque essa banalização dos eventos acaba causando algumas coisas que eu quero trazer um pouco mais
Infelizmente, isso acontece também com alguns outros eventos. Eventos que muitas vezes acontecem no interior também, muitas vezes também não tem essa preocupação. A gente, às vezes, por sorte, tem organizações bastante legais que costumam levar eventos para outros lugares, aqui no próprio São Paulo, mas também em outros estados, e levam com bastante amor. Eles levam, e por mais que tenham um orçamento bastante limitado, ou apenas uma parceria com a prefeitura, muitas vezes as organizações saem no 0 a 0 e conseguem trazer algumas coisas legais. Cara, a gente não tá falando de super bandas nem nada, mas às vezes uma ou duas anime bands, às vezes consegue trazer um artista independente, às vezes consegue trazer um dublador, às vezes consegue trazer, sei lá, cara, o cara pra fazer uma apresentação completamente aleatória, mas divertida, um concurso cosplay, um concurso de K-pop. Aqui, por exemplo, eu posso elogiar o próprio Diadema Geek Fest. O Diadema Geek Fest foi um evento que aconteceu nesse ano, e, bom, por mais que ainda vai sair o vídeo dele, é claro, é um evento que a gente pode falar que, de fato, reuniu duas anime bands, conseguiu trazer um carinha ali pra cantar, uma atração autoral, né, que é o Jubilinator, autoral nem tanto, mas uma atração individual, que é o Jubilinator. A gente consegue falar que tem um concurso cosplay, um concurso K-pop. Mas eu tenho várias críticas ao evento, você pode ter. Mas pensa que um evento feito com um orçamento que provavelmente não foi muito alto, de um espaço cedido pela prefeitura, e que o evento utilizou daquele orçamento de uma forma bastante interessante. Basicamente, a gente vê que esse evento foi feito com um certo carinho. A gente vê que é um evento feito com pessoas que aparentemente entenderam um pouco do assunto. Isso é uma coisa a se elogiar. Claramente, a gente pode ver também alguns exemplos mais negativos. Afinal, quando a gente pensa no Diadema Geek Fest, a gente pensa em uma programação. A gente pensa em coisas que já tinham sido anunciadas antes do evento acontecer. Por mais que fosse um evento em Diadema, as atrações já estavam anunciadas. E já sabíamos exatamente o que veríamos naquele evento. Isso mostra que houve uma programação, que a própria organização se preocupou em trazer coisas, e não só coisas, mas coisas relacionadas com os temas do evento. E isso é uma coisa bastante importante, porque infelizmente nesse meio temos uma série de organizadores que não entenderam que estão organizando um evento de anime. Infelizmente, quanto mais a gente percebe alguns outros eventos, quando a gente percebe uma falta de esmero e cuidado com, de fato, trazer atrações que se conversem com o meio geek. Cara, muitas vezes a gente consegue ver eventos no interior que sequer tem programação, e isso já mostra que basicamente é o mesmo problema do evento de shopping sem programação e sem cuidado, onde a pessoa simplesmente joga lá para tentar formar um giro de caixa sem se preocupar de fato com o que o público está sentindo. E também a gente consegue perceber naquele tipo de evento que parece que cada vez menos se preocupa com cosplay. Coloca o cosplay para apresentar em um palco afastado ou sem estrutura correta para isso, ou então traz bandas ou coisas que não tem nada, não se conversam com o meio geek. E aí eu pergunto, essa pessoa que está organizando o evento, ela não deveria entender do meio geek? Afinal, se ela está lá programando eventos e fazendo eventos para isso, teoricamente ela deveria conhecer esse cenário. Mas parece que simplesmente não conhece. E isso mostra uma fragilidade grande. E, bom, agora a gente chega no segundo ponto. Qual o grande problema desse tipo de evento para o meio como um todo? Infelizmente, esse tipo de evento cada vez mais tem se popularizado. Afinal, começa a se perceber que o cenário geek forma bastante dinheiro. O dinheiro, é claro, uma grande coisa que move o mundo, está tomando aí conta da cabeça de vários organizadores para fazer esse tipo de evento banalizado, sem grandes coisas, sem programação, sem atrações, sem esmero. E esse evento feito sem esmero, sem cuidado, sem carinho, acaba ocupando grande espaço muitas vezes ali na nossa programação de evento. Você pega uma programação de vários eventos em um mês, e vários desses eventos banalizados, que não se programarem em colocar programação, que não se programarem em colocar uma atração, que não se programarem em colocar atrações relacionadas no meio geek, estão lá, enchendo o calendário. E o grande problema deles é justamente esse. Você muitas vezes tem eventos feitos com muito carinho e cuidado, mas que não vão ter um nome ou algo do gênero, por conta de ser uma primeira edição, ou por conta de ser mais afastados, acontecendo no mesmo dia desses eventos que às vezes podem, sei lá, acontecer na capital. E esses eventos, por acontecerem na capital, vão atrair mais público. E o público vai lá e vai falar: nossa, é isso que é um evento de anime? É isso que é um evento de cosplay? Cara, isso aqui não tem nada a ver com cosplay, isso aqui não tem nada a ver com anime. E acaba trazendo uma decepção para o meio, fazendo com que esse público às vezes não queira ir novamente a um evento do gênero. Ou também dificultando que organizadores sérios, que estão fazendo um evento com muito cuidado e esmero no mesmo dia que esse cara, sejam prejudicados por esses eventos. Porque esses eventos que não tem muito cuidado e esmero são facilmente feitos. Sabe por quê? Porque você não precisa se programar previamente para fazer. Simplesmente, eles utilizam de coisas pré-prontas e utilizam de coisas que simplesmente não fazem sentido para existir.
E com isso, os eventos que tiveram cuidado, tempo de programação, às vezes acabam sendo interferidos por esses eventos que surgem do nada, aparecem lá no calendário, não tem o menor cuidado nem esmero e acabam esvaziando os eventos que se levam a sério. Isso é um problema muito sério e muito preocupante, porque muitas vezes acaba banalizando o calendário e prejudicando a todos no meio. Afinal, surgem eventos que sequer estão preocupados de fato com o seu público, ocupando o calendário como um todo e fazendo a impressão errada. Se você vai para um evento pela primeira vez, se depara com um evento sem o menor cuidado e carinho, você passa por situações chatas às vezes no evento, porque a organização não se preocupou com alguns detalhes que são muito importantes para o cosplay, você pode desanimar do meio como um todo. E isso, infelizmente, é uma coisa que acontece com bastante frequência. Por conta disso, meus amigos, eu diria para vocês, valorizem os eventos com programação, com amor e tudo mais. Mas aí você me pergunta, Rex, como eu farei isso? Afinal, não quer dizer só porque um evento não tem programação que ele não tem amor. Isso geralmente foi um exemplo, um gerundismo. Também não quer dizer que um evento tem programação e tem amor. Afinal, às vezes as atrações não tem nada a ver com o meio geek. Ou então, as atrações às vezes não tem tanto a ver com o meio geek, mas tem alguma incorporação de algum elemento geek lá e a gente não sabe. Como saber distinguir esses eventos? E agora vem uma triste realidade. Muitas vezes o público, por não saber dos bastidores ou de quem está organizando o evento, e de fato ele não vai saber disso, ele não vai saber distinguir esses eventos. Infelizmente, esses eventos vão se perpetuar porque, bom, a gente pode ter alguns indícios, e vocês podem percebê-los. Como eu falei, existe programação, coisas que não são relacionadas ao meio geek aparecendo e tal. Mas, e também falta de cuidado, tá? Se você não ouvir falar de um camarim, se você for ver de um concurso da polícia feito lá no meio, sabe? Ah, vai ter isso e aquilo lá bem jogado. Vocês podem perceber que provavelmente aquele evento não está tendo a mesma preocupação. Mas, se vocês não se tocarem nesses indícios, e a grande massa não vai se tocar, a gente provavelmente vai ver esse evento se perpetuando às vezes. Não sempre. Muitas vezes você vai ver que esse evento vai ser uma edição. Mas alguns se perpetuam. E, bom, aí cabe o destino. Às vezes um deslize, uma falha infeliz, uma ocorrência errada que vai gerar revolta na comunidade de cosplay. Infelizmente, aí o tempo terá que tentar consertar. E, bom, o que eu posso falar é que muitas vezes conserta. Porque muitas vezes quem não entende desse meio tende a falar coisas ou fazer atos que ele mal sabe o que está fazendo e o grande problema que isso pode acarreta, e ele sofre grandes danos patrimoniais, no sentido de perder esmero, créditos e prestígio pelo seu evento, sem nem entender o motivo. A gente às vezes tem que deixar o tempo tentar cuidar das coisas. E bom, vamos torcer para que cada vez mais pessoas que se preocupam com o meio ocupem o cenário, para que cada vez os eventos façam mais sentido e sejam menos simplesmente para tentar fazer um giro de capital sobre algo que antigamente a galera adorava zoar e agora está ganhando seu espaço.